Fala galera do Motiva, galera do segundo ano, professor Paulo Ricardo. É um grande prazer poder reencontrá-los, mesmo que à distância. Com certeza, muito em breve, estaremos voltando às nossas atividades normais, habituais. Estou morrendo de saudade de todos. Primeiramente, um grande cheiro, um abraço para todos. E vamos dar prosseguimento ao que a gente já vinha discutindo em sala de aula. Teremos sempre 2 encontros por semana. Uma aula voltada mais para os aspectos gramaticais, outros aspectos voltados mais para a parte de redação. Não significa que a gente não possa interligar esses conteúdos, principalmente lá na parte de redação, quando a gente vai precisar muito dos recursos gramaticais. Beleza? Esse conteúdo, na verdade, nós já tínhamos iniciado antes do recesso. Em algumas turmas eu consegui avançar mais do que outras, mas aí já vai servir como uma grande revisão também. Lembrando sempre, nas nossas aulas, sempre eu vou estar disponibilizando o link para vocês terem acesso aos slides que eu vou estar utilizando aqui, links para outros conteúdos, para outros sites, para vocês ampliarem o conhecimento, e sempre eu vou estar deixando alguns desafios, alguns exercícios de fixação. Na maioria das vezes terão questões abertas e fechadas. As questões abertas, principalmente, eu vou estar dando um gabarito, comentando dúvidas que vocês tenham, tanto para as questões quanto para a minha explicação, no momento que a gente vai ter ao vivo, para tirar dúvidas e etc. Beleza? Sempre estou aberto a sugestões, dúvidas, comentários. Então vamos dar prosseguimento. Começa a aula de você, lembrando a vocês o seguinte, galera, as noções entre frase, oração e período. A nossa aula vai voltar para os aspectos mais gramaticais. Inicialmente eu acredito que eu vou fazer até 2 partes dessa aula, para não ficar tão cansativo e não ficar tão corrido e ficar de melhor compreensão para vocês. Primeira coisa que você tem que lembrar, noções entre frase, oração e período. Você não pode confundir essas 3 informações. Então você que está em casa, anotando aí no seu mapa mental, anotando aí no seu rascunho, no seu fichamento, frase, oração e período. Pode parecer uma coisa besta, aparentemente são 3 conceitos básicos que vocês já devem dominar, mas cabe a gente relembrar. Aí eu tenho uma pergunta já para vocês aí. Em qual desses 2 exemplos aí, no primeiro, quando ele diz assim, silêncio por favor, e no outro, pare, né? Temos uma placa de trânsito aí, temos dois gêneros textuais, vai ser justamente o conteúdo que a gente vai tratar lá na nossa segunda aula, os gêneros textuais, os tipos textuais. Aí eu tenho 2 gêneros textuais, aí a minha pergunta em qual deles eu tenho uma oração? Não é? 5 segundinhos para vocês pensarem aí. E qual deles eu tenho uma oração? 5, 4, 3, 2, 1. Aí galera, temos justamente a oração aí nessa onde temos a placa pare. Por que temos uma oração aí? Porque temos a presença de um verbo. Beleza? Então essa é a primeira ideia que você precisa lembrar. Oração é toda vez que eu tenho a presença de um verbo. Paulo, e quando eu digo ali, silêncio por favor, nós temos o uso de um verbo, ou seja, temos a presença de uma oração? Não, nós não temos a presença de uma oração ali, beleza? Cuidado com aquele favor ali, não é porque ele termina em R que ele vai ser um verbo, tranquilo galera? Então, muito cuidado, essa expressão aí, por favor, é uma expressão de solicitação, é uma expressão adverbial, tá? Não considerada como verbo. Então aí eu tenho uma frase nominal, ou seja, é uma frase que não tem verbo, mas ela apresenta sentido, beleza? E do outro lado, como vocês estão vendo na placa aí, nós temos uma oração. Paulo, então, eu posso afirmar que eu também tenho uma frase? Sim, eu também posso afirmar que eu tenho uma frase, só que eu tenho uma frase o quê? Verbal. Tranquilo, gente? Retomando, silêncio por favor. Temos uma frase, só que é uma frase nominal, porque não tem verbo. No segundo exemplo aí, nós temos o uso do pare. Temos uma oração, porque temos a presença de um verbo. Naturalmente, temos também a presença de uma frase, só que de uma frase verbal. Beleza? Aí eu venho chamar a atenção de vocês justamente para o seguinte. Olha para cá, para recapitular. Não esqueçam, quando eu estou falando de frase, é toda a estrutura linguística, vou repetir, frase, toda a estrutura linguística, ou seja, formada por palavra, frase tem que ter palavra, beleza? Que tenha sentido. Aí eu usei 2 exemplos bem simples ali. Silêncio, por favor. Pare. Beleza? Estruturas mínimas, mas já é palavra, já é uma estrutura mínima. Tem sentido? Se tem, eu tenho uma frase. Só que no primeiro caso eu tenho uma frase nominal, porque não tem verbo. No segundo caso nós temos uma frase verbal. O exemplo lá do pare. Beleza? Frase verbal. Ok? E toda vez que nós utilizamos verbos na frase, pelo menos um verbo, nós vamos chamar de oração. Então, temos a presença de um verbo, já posso chamar de oração. Paulo, e quando eu tenho mais de um verbo? Aí a gente já vai ter a formação do que a gente chama dos períodos, beleza? Lembra lá na parte de redação, quando eu digo a vocês, escreve, coloca um ponto e finaliza o período com um ponto, ou seja,
Naquela construção ali, você fez uma estrutura formada por período porque é uma estrutura mais complexa, lógico que guiada até por um verbo ou mais. Aí vai vir a ideia de período simples e período composto. Beleza, galera? Primeiro, entendido esses primeiros conceitos, frase, toda estrutura linguística, por menor que seja, que tenha sentido. Essa frase pode ser verbal, tendo verbo, e pode ser nominal, não tendo verbo. Tranquilo? Ok? Quando temos a presença do verbo, chamamos de oração. Quando temos mais de um verbo, chamamos de um período, e vai ser o período composto. Se tiver só um verbo, é oração ou período simples. Se tiver mais de um verbo, é o período composto. Tranquilo, gente? Beleza? Para não confundir esses conceitos na hora da prova. Porque às vezes no enunciado lá aparece, identifique a oração, certo? Então, o que é a oração? A presença de um verbo. Ah, temos a frase tal. Aí quando você vai pensar na frase, você às vezes pensa só no uso do verbo. Não. Frase é toda a estrutura linguística que não necessariamente precisa ter verbo. Ela precisa ter apenas o quê? Sentido. Beleza? E dois exemplos bem básicos aí para vocês entenderem. O pare, por favor, silêncio. Quando temos ali lombada, né, nas guias de trânsito, nas ruas de trânsito, nas placas de trânsito, lombada. Aquilo ali é uma frase nominal. Beleza? Tem sentido. Gerou informação para a gente. De boa? Tranquilo? Dando prosseguimento, eu venho justamente mostrar agora para vocês essa ideia aqui. A partir do momento que a gente tem um arranjo, uma combinação ou disposição das palavras na frase, por isso que é importante a gente entender a ideia do que é frase, nós temos agora a formação do estudo da sintaxe, que muito aluno às vezes esquenta a cabeça e se aperreia um pouquinho, mas não tem que se aperrear. O que é a sintaxe? É justamente a combinação e a organização das palavras na frase. E nós já vimos o que é frase. Frase é justamente aquele enunciado que tem um sentido. Tranquilo? Beleza? Aí, seguindo a explicação, quando eu falei a palavra sintaxe, algum aluno pode ter, eita danada, meu Deus do céu. Sintaxe, mas Paulo falava já muito de morfologia, lá no primeiro ano também já escutava falar muito de morfologia, no nono ano e etc. Aí eu coloquei, gente, duas listas aí apenas para situá-los, beleza? O que é morfologia? Quando eu falo substantivo, artigo, adjetivo, ou seja, são as classes de palavras. E sintaxe, são todos esses palavrões aí, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, indireto, predicativo, adjunto, etc, etc e etc. Beleza? Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Você deve estar dizendo, que conteúdo mais cansativo, mais chato. Realmente, é um conteúdo que vai lhe exigir um pouquinho mais, mas não é nada de outro mundo. Principalmente porque você já vem com uma bagagem desde até o primeiro ano. Isso é um conteúdo constante, né? Você já vem vendo. Óbvio que eu vou deixar aqui a explicação da maneira mais prática possível, sem encher a cabeça de vocês. E principalmente voltados para conteúdos mais práticos. Durante a exposição aí vai ter alguns desafios para vocês aplicarem isso de maneira mais voltados para elementos textuais, ou seja, em situações mais do cotidiano. Que é justamente isso que o Enem vem fazer com a gente. Pensar a língua, a utilização dos seus recursos linguísticos no nosso dia a dia. Beleza? Entendido aí o que é frase, entendido aí o que é oração, entendido aí o que é período, entendido o que é sintaxe, que é justamente esse arranjo. Então, percebendo que essa aula ela é bem introdutória nessa discussão. Beleza? Tranquilo? E não confundir com a morfologia, que morfologia são as classes. Paulo, e a sintaxe? É justamente esse arranjo das classes. Vou repetir. Morfologia são as classes. A partir do momento que eu dou uma organização, um arranjo, determinadas formas, inúmeras formas, a essas classes, aí eu tenho uma parte sintática. Beleza? Tranquilo? E para deixar mais claro aí na cabecinha de vocês, eu coloquei dois esqueminhas. Os dois esqueminhas, eles basicamente dizem as mesmas coisas, só que trazem alguns nomes diferentes. Beleza? Nesse primeiro aí, no lado esquerdo, sintaxe. O que é a sintaxe? Justamente aqueles palavrões, como a gente viu aqui, sujeito, etc, etc, etc. Aí a gente tem aí, eu coloquei isso aí, gostei muito desse esqueminha, porque ele inclusive está com algumas, tá colorido. Aí, a sintaxe. Nós vamos ter sujeito, predicado, e como a gente viu, aí está aí em azul, né? Depois em laranja, depois em amarelo e por último em verde. Aí o nosso foco inicial, gente, vai ser justamente nesses que estão em azul e nesses que estão em laranja. Então você, na aula de hoje, na apresentação de hoje, você tem que focar nesses aí. Eu acredito que vocês lendo, vocês já reconhecem o que é um sujeito, um predicado, um objeto direto, um objeto indireto, um adjunto adverbial e um agente da passiva. Você possivelmente não vai lembrar de todos, mas pelo menos aí, até adjunto adverbial ou objeto indireto você lembra. A sua dúvida pode estar em um agente da passiva. Beleza? Ou seja, vai ser uma grande revisão naturalmente e a gente sinalizando alguns pontos importantes nisso aí. Paulo, e essa tabelinha do outro lado? Vamos perceber que é basicamente a mesma coisa, mas ela traz 3 nomes bem importantes. Na hora de organizar a oração,
ela é dividida basicamente em 3 conjuntos. Primeiro conjunto, os termos essenciais. Aí quais são os termos essenciais? Sujeito e predicado. Quais são os termos integrantes? Aí temos os complementos, o agente da passiva e por aí vai. E quais são os termos acessórios? Os adjuntos, o aposto e o vocativo. Aí, galera, já vem a primeira grande dica que eu venho dar para vocês. A primeira grande dica é essa aqui, ó. Aí, que você tem que colocar na sua cabecinha. Na hora de organizar a frase, vai existir os termos essenciais, os termos acessórios e os termos integrantes. Integrantes e acessórios. Os essenciais já está dizendo, são precisos, são essenciais, eles precisam estar presentes. Quais são? Sujeito e predicado. Que aí você já deve estar lembrando como identifica um sujeito e um predicado. Quais são os termos acessórios? Lá os adjuntos. O que é um termo acessório? Que pode ter ou não ter na oração. Por isso que a gente chama de adjuntos. Certo? São os termos acessórios. E os termos integrantes, eles são obrigatórios, assim como os essenciais. Beleza? Só que os integrantes, eles vêm como consequência, vamos dizer assim, dos termos essenciais. Beleza? Para não confundir integrante com acessório. O acessório ele é dispensável, entre aspas. Beleza? Ele não é obrigatório. Agora o integrante ele é obrigatório e a gente vai entender isso bem direitinho. Beleza? Então, no próximo momento que eu vou discutir com vocês é justamente a identificação desses elementos, dos termos essenciais e de alguns termos integrantes. De boa, galera? Tranquilo? E dos termos essenciais e dos termos integrantes. Vou dar uma pausazinha aqui, no segundo momento a gente continua, beleza?